Geminianos e geminianas, sejam muito bem-vindos, meus amores. Essa é a leitura de aniversário. Parabéns, meus amores. Eu desejo a todos vocês muita felicidade, toda sorte de bênçãos, desejos realizados, saúde e paz. Meus amores, vamos à leitura. Para quem for novo por aqui, eu te convido a se inscrever, apertar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E para quem já é inscrito nesse canal, gratidão, meus amores, pelo carinho de sempre. Gratidão profunda. Vamos lá, meus queridos, vamos à leitura de vocês. Meus amores, as cartinhas estão aqui, eu só vou passar aqui no tradutor, porque o meu inglês é mais ou menos, tá? Mas eu fiz questão de trazer esse baralhinho hoje, porque essas mensagens são muito especiais, é o baralhinho dos arcanjos. Então, geralmente eu trago quando é uma leitura especial, e hoje é um dia muito especial, né? Então eu vou passar aqui rapidinho e já volto. Prontinho, vamos lá. Eita.
Aí embaixo. Bom, pessoal, vamos lá, tá? Leitura dos geminianos. Vamos lá. Com relação aqui ao primeiro conselhinho dos arcanjos, ele vem relacionando com essa primeira situação aqui do seu jogo. Essa mensagem aqui fala o seguinte: como se dissesse para você, vá lá fora, pegue um pouco de ar fresco, se conecte com a natureza, alivie um pouco o seu estresse e ganhe novas ideias. Ele fala novas ideias, ideias novas e criativas, tá? Isso está muito associado a essa questão aqui, que é a primeira questão do teu jogo, que fala que alguns de vocês iniciaram algo, tá? Alguma situação. Então, seja em qual for o setor da vida, você faça a sua adaptação. De repente, você tentou iniciar uma reconciliação com alguém, ou você tentou iniciar uma reconciliação de uma família, né? Ou você tentou uma aproximação com alguma pessoa, ou você tentou iniciar mesmo, até mesmo na parte profissional, um negócio ou alguma coisa, algo do qual você tinha uma expectativa de que aquilo daria certo, né? Você tinha muita expectativa. Só que, no entanto, eu não sei o que aconteceu aí no meio do caminho. É como se você tivesse não concluído a situação, ou a outra parte, né, não permitiu que houvesse essa conclusão. Enfim, essa leitura está falando aqui para você de algo que ficou mal resolvido. No entanto, é algo mal resolvido do qual alguns de vocês não quiseram olhar para isso. É como se tivesse: vou seguir adiante porque não tem como eu resolver, ou essa pessoa não dá, ou essa situação não dá para resolver, sabe? Ou é uma questão que foge do meu controle, ou não está nas minhas mãos, algo nesse intuito. Aqui é como se a espiritualidade estivesse dizendo para você o seguinte: está chegando a hora de você resolver, tá? Porque no passado você iniciou e a situação ficou não concluída. Agora, o momento presente, que o momento presente aqui está girando em torno de 3 meses para essa resolução dessa situação. É como se virar algo à tona, tá? Você vai ter que remexer nessa situação. Não tô vendo que seja fácil, tá? Tô vendo que é uma situação delicada, é uma situação que causa estresse, causa algum desgaste, causa algum sofrimento. Tô vendo que alguns de vocês vão até tentar por algum tempo meio que fechar os olhos, passar por cima, não encarar, tá? Tentar deixar para lá, ou seja, até por parte de vocês ou por parte da outra parte, porque aqui pode haver, como eu falei, alguma situação de conciliação, né, com alguém, ou pode ser até um sócio ou alguma coisa assim. Você lida com uma outra pessoa na resolução desse caso, e é como se houvesse uma resistência, ou até mesmo das duas partes, e aí fica sempre aquela situação que nunca se resolve. Seja em família, aqui você vai ter que resolver, tá? Vai ter que resolver, e o que no caso te fala quando fala para você, procure tomar um pouco de ar fresco, se conecte com a natureza, alivie, o seu estresse, está falando para você assim: tenta resolver isso, com o máximo de leveza possível. Cris, não dá.
Não dá porque essa pessoa é uma pessoa muito difícil, é uma situação muito delicada, eu me estresso, eu não consigo ficar calmo nessa situação. Então, assim, como falou ali, vai meditar, vai ficar perto da natureza, tá? Quando fala para você que se conectando com a natureza, você vai receber ideias novas e criativas, fala muito de quê? Da espiritualidade também te orientando, te guiando, mas às vezes a gente não consegue ouvir a voz da espiritualidade por causa do quê? Do estresse, da situação, até mesmo no nosso dia a dia, tá? Então, quando a gente reserva um tempo, seja para uma oração, ou seja, para estar em contato com a natureza, parece que a mente aquieta, você está entendendo? Você faz uma pausa, tá? Nesse conflito, que pode ser até do cotidiano, tá? Quando você faz essa pausa, quando você aquieta a tua mente, então você consegue ouvir a voz da espiritualidade. E eu vejo que para resolver esse processo, você vai precisar disso. É algo do qual você vai ter que, ao mesmo tempo que eu vejo que você vai ter que agir mais incisivamente, agir incisivamente significa o quê? Se posicionar para que haja a resolução dessa situação. Ao mesmo tempo, eu vejo que você precisa manter uma leveza. Então, quando fala dessa maneira, para mim, significa o quê? Jogo de cintura. Tá? Jogo de cintura é saber lidar com a situação. Cris, eu não tenho jogo de cintura porque eu sou uma pessoa radical. Então, meu amor, o problema é o seguinte: o que está dizendo para você é, se você não alcançar esse jogo de cintura para levar a situação, pode acontecer dessa situação não se concluir. Então vai sempre ter um problema, por exemplo, você vai ter sempre um problema com essa mesma pessoa, ou essa situação vai continuar sempre gerando problema. Enquanto você não resolver aquilo que você tem para resolver, essa situação volta, vai te causar desgaste, sofrimento e às vezes até pior. Aqui pode ter para alguém, tá falando muito forte para mim, pode ter para alguém até uma situação com um filho. Uma situação que você tentou resolver há algum tempo atrás, você fez aí, tomou no caso, a iniciativa, né? Você tentou resolver e tal, mas parece que não consegue. Então, assim, pede orientação à espiritualidade, porque é uma situação que traz sofrimento e desgaste, não só para você, como para outra parte. Então, você pede, você abre o teu coração, pede orientação para eles, para que você resolva da melhor maneira possível, porque senão esse ciclo não fecha na tua vida, tá? E aqui, assim, o momento presente vai te dar oportunidades para que você finalize esse ciclo, tá? E saia daquela coisa ali, daquela nhaca, daquela coisa que não se resolve. Então, você avançando, a tua vida vai se tornar mais leve, as coisas vão se resolver com muito mais facilidade, tá? E até espiritualmente sai esse peso, sai essa carga negativa, porque ali tem desgaste, né? Então, o conselho para você aqui é esse, para você que não consegue, procura manter um tempo aí, ou dedica para a espiritualidade, ou esteja mais em contato com a natureza, que você vai ser orientado e aos poucos você vai conseguir estar resolvendo aí essa questão, tá? Essa outra cartinha aqui, ela fala, esse outro conselhinho aqui, ele vem falar para você o seguinte. Ali fala assim: você é um natural conselheiro e muitas pessoas se beneficiam de suas orientações. Isso tem dois segmentos dentro dessa leitura. Por quê? Por um lado, essa mensagem fala para você que durante esse período de 3 meses, você pode ser abordado por algumas pessoas que necessitem de você, tá? Seja de uma palavra ou seja mesmo de você estar auxiliando essa pessoa na resolução de algo. Então, você deve esperar por isso. Quando vem dessa maneira, quando você está numa situação aqui de fechamento de ciclo de algo, de uma batalha que você não conseguia concluir, e te fala que alguém pode precisar de você, eu entendo e sinto isso como observe se por acaso chegar alguém necessitando do seu auxílio. Então você faz aquilo que estiver ao seu alcance. Por quê? Quando você faz o bem para alguém, quando você auxilia alguém na resolução de algo, automaticamente você também recebe de volta, tá? E você pode estar recebendo o quê? Força
para estar resolvendo até a tua situação espiritualmente, tá entendendo? As pessoas às vezes confundem muito essa coisa de um benefício ao próximo. Isso não está associado a, por exemplo, às vezes alguém vai te procurar, um exemplo, essa pessoa está passando necessidade, vai te pedir um auxílio. Às vezes você não tem para dar, tá? E às vezes até mesmo dentro das suas possibilidades, senão você não vai tirar da sua boca para dar ao outro, não é isso. Mas às vezes uma palavra, uma orientação, às vezes sabe, você faz aquilo de um carinho, às vezes a pessoa precisa de tudo. Aí às vezes você tem só um pouquinho para oferecer, mas aquele teu pouquinho, quando você faz de coração, você ajuda aquela pessoa, aquele pouquinho vira muito, tá entendendo? Então às vezes é uma palavra, às vezes é uma indicação. Então você pode estar atento a isso, porque se veio mencionar aqui, é porque se te abordar, é porque tem algum benefício espiritual que depois vem para você, tá? Então fica atento a isso. Só que é como eu falei, essa mensagem ela tem duas vias. Eu vejo essa mensagem também falando muito a respeito da situação que eu vou falar aqui embaixo. Que no caso seria o quê? Seria o contrário. Te pedindo justamente para que você peça conselhos a pessoas que possam te orientar, pessoas que sejam ou mais que tenham mais conhecimento dentro da área aqui que você está procurando, ou pessoas mais sábias ou mais espiritualizadas, aí vai depender da tua situação, daquilo que você está desenvolvendo, tá? Mas eu vejo que pode ser você encontrando um conselho através de uma pessoa apta para isso, claro, e isso definindo, te auxiliando a definir uma situação profissional. Por quê? Aqui está falando que alguns de vocês mais à frente vão estar muito em dúvida com relação a duas questões, tá? Então isso pode ser o quê? Você tendo o seu trabalho e surgindo uma nova oferta, ou você está em busca de um trabalho e justamente quando chegar aquilo que você procurou, vai surgir uma nova oferta para você, ou pode ser junto, ou pode ser um convite para uma parceria, que pode ter parceria nessa situação. Tem alguma questão que vai ser o seguinte: você vai ficar dividido entre duas opções na vida profissional. Só que uma delas é como se ela fosse sentir realizar profundamente. Pelo que eu estou vendo aqui, me fala muito como se fosse para alguns de vocês, sabe aquele sonho que a gente tem de trabalhar com algo, mas às vezes é algo que nos realiza. Porém, o retorno pode não ser o suficiente para a gente se manter. E aí tem uma outra oferta que, ao contrário dessa, é uma oferta que traz muito desgaste, principalmente para quem assim estava procurando seja uma vaga ou uma oportunidade há muito tempo e assim está saindo de repente de um desgaste, de um sofrimento, pode ser até esse desgaste todo também que a gente viu ali. Então você está prestes assim a mudar de fase na tua vida, porque aqui independente de situações, você está finalizando um ciclo. É por isso que é muito importante você concluir essa situação para que o desfecho, para que a finalização aí seja completa, para que você parta realmente para uma nova fase na tua vida em todas as áreas. Então aqui fala muito de você pressionado e muito preocupado com relação à tua expectativa de futuro, tá? É como se você ficasse numa corda bamba, numa indecisão muito forte, que é aquela coisa assim, e se eu aceitar, por exemplo, se eu aceitar esse emprego do qual eu sei que vai ser muito trabalho, muito desgaste e que talvez ao longo prazo eu não vou estar legal ali naquele lugar. Mas se eu aceitar essa vaga, eu vou ter uma segurança financeira. Agora, se eu aceitar a outra vaga ou seguir a outra ideia, é algo que vai me motivar, é algo do qual assim vai me realizar, é tudo que eu quero, mas o retorno financeiro é muito demorado e eu não sei se eu vou aguentar, o que eu faço, o que eu escolho, aquilo que vai me fazer bem emocionalmente, aquilo que vai me realizar,
ou aquilo que vai me gerar o lucro mais rápido. Aí fala de você assim, passando uma fase mesmo muito dividido entre a lógica e entre essa questão da satisfação do que vai te realizar. Pelo que me fala aqui, se você optar pelaquilo que vai te realizar realmente, apesar do retorno ser um pouco mais demorado, eu vejo que você vai conseguir estabilidade no futuro, sim, tá? Mas eu vejo assim você realmente muito, muito, muito indeciso. Então, dentro da resolução aqui dessa questão, eu sinto muito como você vai ter uma oferta de alguém, tá? Essa oferta de alguém realmente pode parecer que o lucro pode ser mais demorado e vai ter uma outra opção que o lucro seja mais rápido, mas assim, você não vai se realizar ali, mas pode ser o caso também, como eu falei, de você já estar trabalhando em algum setor, em alguma coisa, surge essa oportunidade de tentar algo. Bom, aqui me mostra assim, você nessa indecisão, você sem saber o que fazer. Então, o conselho para você dentro dessa situação, para que você tome a decisão mais assertiva, é que você procure uma pessoa, que é aqui o conselho da carta da orientação que eu te falei. Pode ser, no caso assim, vamos colocar, você vai entrar num setor novo, né? Então é algo que você não tem o total domínio, mas é algo que você quer muito fazer, sempre quis. Procura alguém que saiba mais do que você. Procura alguém que tenha ali, né, vamos dizer, um know-how a respeito daquilo, alguém que realmente possa te aconselhar, porque de repente você está com uma visão de que esse retorno vai demorar muito e tal, e de repente não é nem tanto isso, tá? De repente essa pessoa pode te passar uma ideia de algo do qual você possa fazer, acelerar esses ganhos, tá entendendo? Ou assim, a tua visão pode não estar tão clara a respeito da situação. Essa pessoa pode te trazer clareza. Procura uma pessoa que tenha realmente conhecimento a respeito da situação. Tá? Ela pode te esclarecer e de repente aqui alguns de vocês podem até mais à frente conseguir conciliar, tá? Até que finalmente você decida e encerre o ciclo nesse trabalho e realmente fique apenas com aquilo que vai te trazer satisfação emocional. Mas eu vejo que é como se você, de uma forma fria, analisasse a questão e achasse que na tua cabeça é como se na tua cabeça a estabilidade fosse algo que, para você fazer essa situação que te dá satisfação, vai demorar muito. Eu, por exemplo, é como se fosse mais ou menos assim. O que eu sinto é como se fosse mais ou menos assim. Eu estou trabalhando numa empresa, então eu tenho um salário X, né? Por exemplo, eu ganho um salário mínimo. Aí eu tenho um sonho, eu sou boleira e eu tenho um sonho de trabalhar com bolos. Então eu vejo naquilo uma oportunidade. Só que aí, até eu ter uma freguesia, até eu me estabelecer, é algo que é a longo prazo. Então aí eu fico naquela dúvida: será que é uma boa investir nisso nesse momento atual da minha vida? Principalmente que a gente está vendo que tem encerramentos de ciclos aí que, né, podem ser meio complicados, e aí fica aquela dúvida, tipo, se eu estou numa fase de transição, é porque muitas coisas vão acontecer na tua vida, e muitas situações vão chegar ao fim, vão ter encerramentos. Então, quando a gente está nessa fase, a gente realmente, em termos de estabilidade, fica em dúvida, né? É aquela sensação de vou trocar o certo pelo duvidoso. Tá? Então aqui eu vejo que tem encerramento de ciclos e tem novos inícios na tua vida, independente de você fazer algo com relação a isso ou não, tá? Então, para tomar essa decisão, eu vejo que a tua cabeça vai ficar muito vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Só quem vai te auxiliar é realmente alguém que tenha mais conhecimento. Então você vai ter que ir em busca de pessoas que tenham, por exemplo, se eu estou nessa situação do bolo, vamos colocar, então eu vou procurar uma pessoa que trabalha nessa área, vou buscar conhecimento a respeito disso, vou tentar conversar, vou tentar me instruir e até conselheiro espiritual também, né? Se for o caso, você quer fazer uma leitura pessoal para saber aí, ver aí uma leitura só da minha energia, qual é o melhor passo para mim, e aí você pega ali o resultado da leitura, une ao conselho que você vai ter de uma pessoa que saiba mais do que você nessa determinada área,
né? E pode ainda unir a um conselho de alguém também que seja próximo, que seja uma pessoa que gosta de você, que a pessoa que gosta de você sempre tem uma visão também a respeito da situação, do que é o melhor para você. Eu vejo que você vai ter que unir todas as coisas na hora de tomar essa decisão. É por isso que é uma decisão muito difícil. Estou vendo você realmente passando um tempo pensando. Então, para quem está aí em busca de uma oportunidade, pode acontecer de surgir duas, tá? Ou de surgir uma oportunidade e um convite para fazer alguma coisa totalmente nova. Então aí você aguarda aí e período de 3 meses provavelmente você já deve estar vivenciando essa fase de indecisões, tá? E eu tô vendo que você, que tá ouvindo, também vai passar por uma fase de muitas indecisões, mas não é pouca, né, gente? É muita indecisão no amor aqui, tá? Tem uma oferta de amor chegando aqui, tá? Tem uma oferta de amor. Aqui, se você é uma pessoa que tem alguém, porque isso aqui tá falando muito para quem tem alguém. Você que tem alguém, o que vai acontecer? Eu não sei por que razão. Toma cuidado para você não deixar pressão profissional ou a pressão para resolução de assuntos pessoais, que podem ser até familiares, influenciarem diretamente nas tuas questões amorosas, nas tuas questões sentimentais. Por quê? Aqui tem muita indecisão da tua parte e aí você pode estar, por conta dos teus problemas pessoais, enxergando coisa onde não tem dentro do teu relacionamento. Então, cuidado, tá? Para que você não acabe arrastando coisas da vida pessoal para a tua relação. Aqui tem muita indecisão da tua parte, aqui tem muita indecisão da outra parte também, tá? Eu vejo que para alguns são casais que têm um relacionamento, mas que são pessoas muito diferentes uma da outra. Então, às vezes, tem uma divergência aqui de ideias, tá? Tem uma certa divergência com relação ao que está por vir, porque uma das partes vai ter aí outras oportunidades na vida e que talvez não consiga conciliar com alguma coisa dentro do relacionamento. Como assim, Cris? Por exemplo, uma das partes dessa relação pode, por exemplo, mudar de emprego. Às vezes muda de emprego, não tem mais tanto tempo disponível para aquele relacionamento. Só isso já mexe com a relação, tá? Ou, por exemplo, é uma pessoa que você é sozinha e você tem o seu namorado, né? Aí, de repente, o seu filho, que estava vivendo longe, vem morar na sua casa. Então, de uma certa forma, ele mexe com aquele cotidiano ali. Seu namorado já não tem mais tanta liberdade na sua casa, então aquele namoro já começa já a virar. Tem algum tipo de conflito que vai entrar aqui dentro da relação. Eu vejo que não é um conflito sério, sabe? Daqueles que, nossa, caiu uma bomba no meu relacionamento. Não. Eu vejo que são conflitos que vocês podem ajustar aí com o parceiro, tá? Mas depende muito aqui de questão de gênio, tá? Porque vocês vão entrar numa fase de definição com relação ao que vocês querem para o futuro de vocês, tá? E essa pessoa também vai estar na mesma fase, porque aqui a indecisão vai ser muito forte por parte dos dois, tá? E como fala aqui de livre-arbítrio dentro dessa situação amorosa, aqui podem ter casais de almas gêmeas, né? Casais de almas gêmeas ou chamas gêmeas, casais que têm uma ligação muito profunda. Os dois podem ter até uma grande afinidade, porém, por questões da vida que pode estar influenciando diretamente no relacionamento, vocês não estão conseguindo de alguma forma se alinhar, ou vocês estão até alinhados, mas não estão conseguindo conciliar as perspectivas com relação ao futuro. Por exemplo, ele agora ele de repente, como eu falei, o exemplo de um emprego que vai tirar mais o tempo dele ou dela, ou ele resolve mudar de casa, vai morar distante de você, ou o caso do filho, alguma situação que vai interferir, aí um começa já a pensar de uma forma, o outro já começa a pensar de outra,
Tá entendendo? Mais ou menos aquela coisa, você tem aquele tempo livre para aquele relacionamento. Aí ele agora vai ficar mais ocupado com o trabalho, mais ocupado com o filho que está com alguns problemas. E aí, o que eu faço com o meu espaço de tempo livre? Aí você já começa a olhar para outras coisas. Aí entram novas ocupações ou novas ideias. E aí tem que tomar cuidado para a vida ou para as situações, até mesmo do cotidiano, não afastarem vocês. O que eu digo para você muito aqui, para você que está nessa situação que eu acabei de relatar, tenta levar mais romantismo para esse relacionamento, tá? Para que vocês estejam sempre puxando essa pessoa para vocês, tá? Porque pode ser apenas uma fase. E aí, de repente, se você deixar essa fase interferir muito forte, tem pessoas que às vezes pensam muito assim: nós somos almas gêmeas, então essa pessoa vai sempre voltar para mim, ou aconteça o que acontecer, sempre haverá uma oportunidade. E não é assim, tá? E não é assim, porque quando fala de livre-arbítrio, pode ser essa pessoa realmente tomando um novo rumo. Aqui, como tem muito forte indecisão, tanto da tua parte quanto da parte da outra, tá? Pode estar sim surgindo uma oferta amorosa, mesmo você tendo um relacionamento, uma nova oferta amorosa, tá? Alguém que se encante por você e que você acabe ficando mexido com essa pessoa, tá? Alguém que às vezes combine mais com você dentro desse momento atual. Então, isso pode acabar te seduzindo de alguma forma. Toma cuidado, tá? Com sedução, com pessoas que chegam muito envolventes, porque aqui você pode até trocar algo mais firme, porque às vezes o relacionamento não tá bacana, gente, mas às vezes tem como arrumar, porque tem uma ligação bacana com a pessoa, tá? E às vezes chega uma pessoa totalmente nova, aqui você pode ter aquela coisa de um romantismo muito profundo com a pessoa nova, uma intensidade muito forte a nível sentimental, mas que depois cada um siga outro caminho. Tá? Isso significa o quê? Isso significa que pode ser uma passagem, tá? Não estou dizendo que precisa ser um relacionamento tão rápido, mas pode ser um relacionamento que você deixe para trás alguém com quem você pode ter, né, algo muito mais duradouro, tá? Que de repente só necessita de um ajuste aí, de uma conversa, de uns esclarecimentos, que às vezes um pode estar pensando muita bobagem e você do outro lado também, por conta de um não abrir esse pensamento e você também não, e aí, sabe? Aquelas coisas que às vezes o casal se separa por bobagem, tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui tem oferta para vocês. Aqui eu vejo os dois, o casal, muito indeciso com relação a fico ou não fico, mas você, a tua indecisão pode ser inicialmente por conta de algo dentro da relação, mas depois a tua indecisão fica muito por conta da chegada de uma outra pessoa dentro dessa relação, tá? E eu vejo que é uma pessoa que ela é muito encantadora, tá? Ela tem alguma coisa na capacidade de comunicação dela que envolve, pode ser uma pessoa assim que tem uma fala mansa ou que tenha muito assunto, né? Geminiano gosta, né, de uma boa comunicação, Geminiano gosta de alguém que saiba conversar bem. Eu vejo que essa pessoa tem esses atributos. Eu vejo que é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de seduzir, tá? E às vezes ela até se finge muito de inocente, mas ela sabe que está seduzindo, ela sabe que está envolvendo. É uma pessoa que ela não sufoca a nível de relacionamento, não é pessoa ciumenta nem nada disso, pelo contrário, tá? E só que quanto mais ela é desapegada, mais atraente ela se torna. Tem um quê disso aqui. A pessoa é tão solta, é tão livre, que quanto mais ela é livre e te deixa livre, mais você sente uma necessidade de prender. Isso não quer dizer que ela vai te deixar ciumento ou mais ciumento ou nada disso, mas ela vai aguçar seja a tua curiosidade ou o teu desejo de trazer ele ou ela, né, para perto de você. Então, assim, toma cuidado com essa intensidade, tá? Porque pode realmente ser algo passageiro, mas assim,
só está marcando esse início desse contato, né? É aquela história, né? Depois que a pessoa se conhece, começa a ter um envolvimento, tem muita água para rolar, não tem que se preocupar com isso. Só que o problema é essa questão da indecisão. Cris, eu sou uma pessoa solteira. Solteira. Não tenho ninguém. Se você é completamente solteira, aqui tem uma pessoa para cruzar o teu caminho, mas é uma pessoa indecisa que pode não ser indecisa entre você e outra pessoa. Você pode conhecer alguém que é muito apegado à liberdade dele ou dela. Então vai ficar muito indeciso entre se comprometer, tá, e perder a liberdade. O ideal é você deixar a pessoa muito livre, porque quanto mais livre, mais ela se permite, e quanto mais ela se permite, ela te dá chances para conquistar ele ou ela de vez. Essa pessoa vai ter uma grande facilidade de te conquistar só pela própria essência dela. É uma pessoa extremamente intensa, mas é intensa quando está se relacionando. Depois ela, assim, por exemplo, tá ali cheio de amor com você, te deixou em casa, fechou a porta do carro, foi embora. Tipo, ela pode não ficar, não é aquela pessoa que vai ficar com o telefone na mão para te dar boa noite ou para não. Tipo, soltou aquilo, vamos viver a vida, tá? É uma pessoa desapegada. Mas quando ela tá juntinho com alguém, ela faz aquela pessoa se sentir o centro das atenções, a pessoa mais especial do mundo. E por ter isso, tá? E por ter na própria energia dela algo muito envolvente, é uma pessoa que tem encantos naturais, tá? E como eu falei, é uma pessoa que tem uma fala muito envolvente, eu vejo que vai te envolver muito rápido. Mas de qualquer maneira, você também vai estar indecisa. Para alguns casos, a tua indecisão pode estar associada ao retorno de alguém, tá? Porque como a gente está vendo muita questão aqui de fechamentos de ciclo, possa ser que quando você realmente se decidir por essa, você que é solteiro, quando você realmente se decidir pela pessoa nova, então, ok, você fecha uma página da tua vida. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que haja uma abordagem de um ex, você já encerrou aquela situação, tá? Mas até então, eu vejo que é como se ainda tivesse alguma lacuna aberta para a passagem de alguém. É como se você fosse ficar indeciso e a pessoa nova também, para você que é solteiro. Mas a indecisão da pessoa nova, para mim, está muito associada à vida de solteiro, à liberdade e o compromisso. Fico sozinho ou assumo alguém? O quanto que isso vai exigir de mim? Pode ter muito disso aqui, tá? Agora, para você, eu vejo muito essa coisa aí que eu falei, tá? Ah, tá. Conselho final, que aí no caso é esse último conselho aqui do arcanjo para a vida de vocês, diz o seguinte: conselho para os próximos 3 meses. Preste atenção a pensamentos e ideias que vêm para você. Eles são orações respondidas. Isso significa o quê? Os teus pedidos, as tuas orações, a resposta de que a espiritualidade está atuando, a resposta de que as coisas estão andando na tua vida, independente de estarem saindo como você quer ou com a rapidez que você quer. Quando, gente, toda vez que fala de encerramento de ciclos assim, com situações muito profundas sendo envolvidas, eu sempre vejo que vocês vão lidar com coisas que não são fáceis, mas que porque você já está virando a página, você já está partindo para um novo momento. Só que esse resquíciozinho, às vezes, pode ser complicado. E aí a gente fica com aquela... Tem gente que fica com aquela sensação, poxa, será que a minha oração está sendo atendida? Pedi tanto e tal. Então, aqui está dizendo para você, o arcanjo Uriel vem trazendo a mensagem para você aqui, dizendo assim: as suas orações estão sendo respondidas, tá? Mas assim, as coisas estão acontecendo da maneira como tem que ser, mas pode não ser da maneira como você gostaria. Então, se você quer respostas, não, se você quer respostas, não. Então, analise as respostas que vão estar chegando para você, seja de forma direta ou indireta.
De forma direta, por exemplo, aqui, uma leitura de tarô que está te passando uma mensagem. Eu já passei a mensagem para você, tá? De forma indireta, você está passando na rua, você esbarra com alguém, cai um bilhete, cai alguma coisa, você passa, olha e lê, ali tem uma mensagem que faz sentido para você. Mas você fica naquela, será que isso aqui é... Dê atenção a isso, é a resposta, tá? Pode ser, por exemplo, de você estar em casa assistindo TV, você está totalmente distraída, passa um comercial que de repente fala assim, o comercial de repente fala assim, resolva isso agora. Aí você fica, pá, aquilo bate na tua mente como resolva isso agora. E é algo que você estava na dúvida. Será que eu deixo para resolver isso amanhã ou depois? Então aquela mensagem naquela hora foi para você. Às vezes você está ali tentando resolver uma situação, você tem um sonho. Naquele sonho te fala sobre um caminho X e você está em dúvida se você vai para a direita ou para a esquerda. Naquele sonho ali você vê algo que te lembra a direita. Aquilo não foi só um sonho, aquilo foi uma resposta. Você está entendendo? Por isso que fala muito, preste atenção a pensamentos e ideias, porque é algo que surge na tua cabeça do nada, não é do nada, tá? Aquilo dali é a espiritualidade soprando no teu ouvido, te guiando como resposta de algo que você pediu. Se você pediu uma orientação para a espiritualidade, eles vão te passar. Agora você precisa traduzir a mensagem. Traduzir a mensagem é o quê? É estar atento aos sinais que vão surgir na tua vida no momento presente, tá? Então, durante esses meses, eu estou vendo vocês recebendo muitos sinais. Seja um vídeo que se abre de repente no teu celular, seja um amigo que te dá um presente e tem alguma mensagem escrita, seja você passando na rua e vendo uma placa que te chama a atenção, tá? De várias formas a espiritualidade vai te enviar sinais. E sinais que têm suma importância na resolução das tuas causas, tá ok? Então é isso, meus amores. Mais uma vez, parabéns. Desejo a vocês muita felicidade do fundo do meu coração. Um beijo no coração de vocês, meus amores. Fiquem na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.